Are you ready to play? Fala aí, meus manos, que tá falando aqui é o Thiago e hoje vamos falar sobre Venom, a última chance, Multiverso Infinity. Se o filme é daquele jeito ou não é, porque não é pra ser daquele jeito. Então vamos pro vídeo. Bom, no início do filme, Venom e Ed estaria na praia, como se fosse no final de Venom 2, que eles estão na praia. Eles saíram lá na praia de boa, até que um meteoro cai e um avião tava sobrevoando lá. O meteoro acerta o avião e cai os dois juntos. Então Venom e Ed iriam investigar e descobrir que era um simbionte. Só que não é qualquer simbionte. É o simbionte que iria crescer e virar xenomorfo. É como se fosse um ovo dele que o Kino mandou lá pra Terra pra ser espiã. Aí depois ela ia crescer, chamar as outras pra atrair o Kino pra Terra. E esse ia ser o início do filme. Como era o planejado, entendeu? Como era. Então, a xenomorfa ia escapar, ia chegar lá no Venom, contar tudinho pra ele, e depois ela ia, como posso dizer, eles iam armar o plano pra eles trazer o Kino pra cá, logo como eu falei, trazer primeiro as outras Cherno, sei lá como é que se fala o nome delas. Aí o Anti-Venom ia construir aquela máquina que ele construiu no filme. Só que em vez de blá 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 interligar o universo, ia ser assim. Primeiro, elas chamam as xenomórficas, que a máquina serve pra isso. Aí depois, o Kino chega. Aí o Kino, ele rapita. Quer dizer, rapita não. Pede pra, deixa eu ver aqui, o Anti-Venom raptar a policial. E aí rapta. E depois disso, o Kino usa a alma dela para interligar os universos. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas aqui vai um aviso importante. No último filme do Venom, que eu fiz de boa, aí no compilado teve 4 pós-crédito. Um deles era o Toxina lutando com Miles Morales. E voltando um pouco no último filme do Venom, era o tio do Miles Morales, diferente, virando Toxina, que escapou. Agora eu vou explicar pra vocês como diabos o Toxina saiu da realidade do Venom pra ir pra realidade de Miles Morales. Bom, lá na realidade de Miles Morales, quando ele virou herói, essas coisas, virando vilão, enfrentando vilão, tinha as polícias, empresa de pesquisa que pesquisava os poderes que eles criavam, mas sem fazer besteira. Então a policial, ela também participava dessa equipe. Ela foi pra realidade do Venom e ficou lá. A policial ficou lá até morrer. E ela levou o pedaço do Venom, do Carnificina, pra eles, que era aquele tentáculo no primeiro filme. Então, me desculpe se isso não apareceu nos filmes, mas tá aparecendo agora. Muito importante, completando a lore. Então esse pedaço, sem querer, entrou num policial que tentou escapar pela primeira vez em forma de simbionte. Então, ele infectou o policial virando Toxina, que é um tentáculo como se fosse ovo de aranha, sabe? Então o policial conseguiu tirar ele dele. Então prenderam o Toxina. Aí em certo dia, lá no último filme meu do Venom, o Toxina é solto, ou seja, tem spin-offs abertos pra... Será que vai aparecer de novo? Oh meu Deus, qual será o papel dele? E esse é
da lore do Toxina no meu universo. Agora eu vou falar do Deadpool e do Wolverine. Por que diabos eles apareceram do nada? Bom, como vocês podem perceber, no filme eles aparecem tipo como se fosse um pós-crédito. E pra quem não entendeu aquela cena, eu vou explicar aqui. O Wolverine e Deadpool tava lutando. Aí, quando o Wolverine ia matar o Deadpool acha um pedaço de simbionte e vira o Riot. Mas pra entender como ele vira o Riot, primeiro vocês precisam analisar o filme. Bom, quando o Venom e o Ed se separou, o Venom, deixa eu ver aqui, Riot, Venom antigo, a Venom fêmea. O Venom se separou em 4 pedaços. A Venom versão mulher, que apareceu um pós-crédito da versão compilada. O Riot, que o Deadpool virou. O Venom antigo, que o Ed vai enfrentar no final do Venom ter final. No final do segundo filme e no começo. E deixa eu ver aqui. Venom antigo, Riot, Venom mulher. Venom antigo, Venom mulher. E etc. E outros simbiontes aí. Aí o Venom, o Deadpool pegou e virou assim, o Riot que matou o Wolverine. Mas aquela realidade não era a versão canônica. Então pode ser que os verdadeiros apareçam em outro dia. Talvez, sabe? Então, pra explicar, no roteiro original ia ser os originais de verdade. Que ia mostrar uma cena deles lutando quando eles estivessem lá no final do filme. Aí depois do filme Deadpool do Wolverine no final, ia ser como se fosse um pós-crédito deles depois. Aí o Deadpool ia falar assim: Wolverine, até que aquela batalha nossa foi muito boa. Será que nós poderíamos treinar um dia de novo? Aí o Wolverine, claro. E aparece no começo do filme. Aí depois, em outra cena, eles iam estar lutando e ele abre um portal. Que sem querer foi um teste do Anti-Venom tentando trazer outra Chernon, não sei o que. Chernopage. Aí quando o Wolverine e o Deadpool iam se jogar dentro da água pra terminar a luta, eles entram no portal e caem junto e se deparam com o Venom, que ia ser uma cena muito foda. Então, galera, quando o Ed e o Venom estivessem quase chegando na base para resgatar a policial, o Deadpool e o Wolverine iriam aparecer. Então, eles iam questionar quem era o Ed ia questionar quem são eles, até que o Wolverine sente uma presença estranha. E o Venom aparece e fala assim: e essa presença estranha, então seria eu? Então o Deadpool fala assim, dá aquele palavrão, né, tipo, putz, né? Então o Wolverine e o Ed acham que Então o Wolverine e o Deadpool acham que o Ed é uma ameaça, um alien, e tenta matar ele. Só que depois o Venom mata o Deadpool, mas como todo mundo sabe, o Deadpool fica vivo. Então o portal reaparece de novo, que foi mais um bug da fase do Anti-Venom. O Deadpool entra de volta no portal, enquanto o Venom mata o Wolverine. E então o Venom e o Ed escutam um alarme vindo da base. E quando ele vê quem é o Anti-Venom que chegou ali. E quando o Anti-Venom ia pegar o Ed e o Venom pra lutar, o portal se abre e aparece mais ninguém menos do que o Spider-Man. Bom, agora eu vou explicar pra vocês a história do Anti-Venom. Saga do Venom. Até o filme do Venom 2018 é canônico. Só que no final, quando ele enfrentou o Riot, tava tudo certo. Só que o Riot deixou cair um mero pedacinho dele na água e que infectou o peixe.
Aí depois esse peixe foi pescado para o senhor que inverteu lá o Venom para o Anti-Venom na HQ da Marvel. Esqueci o nome dele. Aí quando ele comeu esse peixe, ele sentiu o Anti-Venom, só que ele cuspiu pensando que é vômito. Aí o Anti-Venom fugiu em forma de simbionte bem pequenininha e um dia infectou uma pessoa que ninguém sabe até hoje quem é essa pessoa. Mas foi num caixão de cemitério que ele foi e procurou um esqueleto. Ou seja, ele reviveu esqueletos com seus poderes para virar um simbionte sem forma física. Por isso que até quando a policial pega ele não tem esqueleto, porque o esqueleto já foi consumido pelo simbionte ao decorrer dos tempos. Entendeu? Então ele vai lá e aí aparece no final do pós-crédito do Venom. Do remake do Venom 2, do Tempo de Carnificina. Aí, como posso dizer? Aí vai lá, né, passa certinho. Aí no começo do Venom, ele faz alguns assassinatos aí de 54 pessoas que passam no jornal. Aí depois ela some. Ele ou ela, sei lá como é que se fala. É Anti-Venom, né, então... é homem. Aí depois some. Depois no filme original ela aparece pra trazer o Kinu, só que a policial chega bem na hora e pega ela. Só que no filme original ia ser bem diferente a policial pega ele no filme do último filme meu do Venom, mas no segundo, antes penúltimo, ele iria ser muito mais importante no final. E no começo do último ia ser mais importante ainda. E aí também ia contar a história depois que machucar o Venom. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido esse vídeo, porque esse vídeo até agora, de todos os tempos, é o mais importante do canal. De todos os tempos, importante do canal. Então espero que vocês gostem. Então falou! E fui! Até mais! Tchau, tchau!